piadas e brincadeiras de gosto duvidoso com os colegas. Colocações que podem deixar o outro em situação de vulnerabilidade e se sentir chateado e até infeliz, dependendo da forma, da frequência ou da intensidade com que esse processo acontece. Pode-se caracterizar o bullying, que é uma agressão física ou psicológica cometida contra as pessoas. Vamos pensar um pouco. Qual a graça de falar mal ou maltratar alguém? Por que quem é diferente da gente não merece respeito ou consideração? Se a gente parar para pensar, todos nós somos diferentes e únicos. Mais magros, mais gordos, mais altos, mais baixos, brancos, negros, da nossa cidade, de fora, católico, evangélico, judeu, muçulmano, mais ou menos aplicados nos estudos. Tudo isso é próprio e faz parte da história e da individualidade de todas as pessoas. Vocês sabem o que é que nos une? Qual é o único ponto em comum de todo ser humano, de todo o planeta? Não estou falando só nós, o Brasil, estou falando do planeta, do mundo. Todos nós temos uma coisa só em comum. Que não é o cabelo, que não é uma célula, que não é o DNA, que não é uma digital. Moça, além de não poder se riscar, agora não é o momento disso. A única coisa que nós temos em comum é que todos nós somos diferentes. Engraçado, né? O que nos une são as nossas diferenças. Não existe um grupo ou duas pessoas iguais. Podem ser gêmeos siameses, aqueles que têm que partir lá da gêmeos. Eles são mãe deles, nascem colados. Cada um tem a sua individualidade. E eu gostar de uma coisa, deixar de gostar, é natural. O que não é natural é a falta de respeito. Se todos nós somos diferentes, não existe o mais certo e o mais errado. Existem as diferenças para serem respeitadas. Eu não sou obrigada a gostar do que vocês gostam. Vocês não são obrigados a gostar, a querer, a fazer o que eu faço. Mas nós temos a obrigação moral de nos respeitar. Isso não diz. E por essa diferença ser individual, eu estou falando de cada pessoa do planeta. Não estou falando de um grupo. Porque se tivessem grupos de iguais, as pessoas poderiam ter uma ideia errada de que o grupo X, por ser maior, é melhor do que o grupo Y. Mentira. Não existe grupo. Somos cada um. Com a mesma força. Com as mesmas diferenças. Então não existe quem é melhor e quem é pior. Então isso não dá motivo de ridicularizar o outro. Até mesmo porque quem faz isso, geralmente tem problema sério. Ele vai ridicularizar o outro, vai fazer piada do outro, vai fazer chacota do outro para esconder os seus efeitos. Então, antes que alguém descubra o meu, eu vou apontar o dele. São pessoas insensíveis, imaturas, inseguras. Pode ter certeza. Aí eu falo, então, é bonzão, é bom. Não é nada. Está querendo esconder alguma coisa. Porque antes que alguém veja o defeito dele ou dela e que a pessoa fique em pânico, aponta do outro, aí você sai de fora. É isso que acontece. É fundamental que a sociedade, cada um de nós, respeite essa individualidade. Só o respeito pode dar a coesão necessária para que se evitem violências, preconceitos e para que nossa sociedade possa evoluir e ser mais justa. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos únicos e importantes. Em tempos de internet e redes sociais, os comentários maldosos ganham uma dimensão inimaginável. Assim, mais cuidado ainda é necessário com o que se publica. Quando eu era criança, a minha avó cuidava de mim, do meu irmão, e ela falava o seguinte: gente, cuidado com o que você fala, cuidado com a conversa fiada. Fofoca é igual você pegar um saco de pena, jogar no vento e tentar catar. Você jamais vai conseguir catar todas as penas. Alguma coisa vai se perder. E assim é a fofoca, assim é a conversa fiada. Porque você fala, por mais que você queira retratar, consertar, você não consegue. Um já ouviu do outro. E hoje em dia, cuidado. O que você fala não volta. E o que você publica e posta também não. Porque existem os compartilhamentos. Que aí você não tem mais acesso. As pessoas podem gravar ou compartilhar o que você postou
tratar, mas isso pode ressurgir tempos depois e você não tem mais controle disso. O bullying. O que é o bullying? É uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Bullying na internet não é brincadeira e nem em lugar nenhum. A primeira coisa que quando a gente vai conversar com um aluno ou uma aluna e diz: fulaninho, você falou isso sobre o seu colega, você estava fazendo isso? O que é que a pessoa diz? É brincadeira. Não é brincadeira. Isso é crime. Quem encara como brincadeira está sendo conivente com o crime. Discussões ou brigas pontuais não são bullying. Entendido? Ah, se desentendeu lá. Arrumou uma confusão no futebol, no recreio, brigou. Aí chegou em casa e falou assim: mãe, meu colega está cometendo bullying contra mim. Aí a mãe disse: olha, Luciana, eu fico sofrendo bullying na escola porque o colega brigou com ele lá no recreio, batendo ele no futebol. Sim, onde é que está o bullying? Onde? Na sua cabeça ou na cabeça da sua mãe. Você, quando age dessa maneira, você está desqualificando o bullying, que é um problema sério. Se uma discussão pontual for bullying, aí, gente, o trem está perdido. Porque hoje em dia virou moda, virou? Tudo é bullying. Nem tudo. Importantíssimo. Conflitos entre professor e aluno ou aluna e gestor também não são considerados bullying. Professor nunca comete bullying com o aluno. Da mesma maneira que o seu Getúlio, que é o meu superior, nunca vai cometer bullying comigo. Eu não sei se é assim que fala, né? Mas assim, de superior para subordinado, não existe o bullying. Existem outras coisas. O professor em sala de aula, ele impõe a autoridade que lhe é concedida. Ele impõe respeito. Agora, quando ele passa dos limites e desrespeita o aluno, ele pode cometer o abuso de poder, ele pode cometer o assédio, não sei se assédio moral só de funcionário. O assédio moral, no caso do seu Getúlio, pode cometer com um funcionário ou eu com uma funcionária. O professor pode acontecer um crime de calúnia, um crime de injúria, um crime de difamação. Agora, bullying, a especificação. Bullying não comete. Então, às vezes, as pessoas se colocam errado. Não é que a ofensa não exista. Estão compreendendo? Agora, o bullying, ele é caracterizado em pares. É de funcionário para funcionário, é de aluno para aluno, é de gestor para gestor. Não existe bullying de tenente para soldado. Existe o abuso de poder, se for algo negativo. Porque se for simplesmente, imagina, bullying com o professor. Senta direito, menino, baixa o pé, o cara cometeu bullying comigo. Não, eu estou exercendo a minha autoridade. Então não misturem as coisas. Entendido até aqui? Vocês estão quietos ou dormindo? Hã? Para que seja bullying necessária a agressão ocorrer entre pares, acabei de falar. Agora vocês, gente, ó. Todo bullying é uma agressão. Vocês? Nem toda agressão é classificada como bullying. Horrível. Horrível. Vocês que é isso, gente? Todo bullying é uma agressão? Mas nem toda agressão é classificada como bullying. Claro isso. Imagina, se tudo virar bullying, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O bullying, que é sério, está perdendo a sua
características principais. Senão, não é bullying. Primeiro ponto, a intenção do autor em ferir o alvo tem que ter. A repetição da agressão tem que existir. A presença de um público espectador tem que existir. E a concordância do alvo em relação à ofensa. Eu, nesses meus anos de escola, eu já presenciei pessoas que repetiam a agressão, que tinha gente perto que gostava ainda, né? Fazia isso em público, a pessoa se humilhava, se sentia ofendida, mas a criatura era tão sem noção que fazia isso, que ele não tinha a intenção de magoar o outro. Era uma pessoa tão egoísta, tão egocêntrica, que não enxergava o mundo, enxergava o seu próprio umbigo. Nem pode ser acusado de cometer bullying, porque ele era sem noção. Só que a partir do momento que teve esse conhecimento, das duas uma, ou a pessoa para, né? Para de cometer, viu? A noção caiu, a ficha caiu, ou ele assume o risco. A partir do conhecimento você já tem a noção do que faz. Da mesma maneira que eu tenho a intenção de ferir alguém, eu repito a agressão para o meu colega de trabalho, tem gente lá presenciando, mas meu colega não está nem aí para mim. Porque uma coisa é, quando o alvo supera o motivo da agressão, ele reage ou ignora, desmotiva a ação do autor. Isso diz, se eu tenho a intenção de praticar o bullying com o meu colega, se eu repito isso, e se ainda tem um público espectador, e ele manda um beijo pro meu recalque, e me deixa lá, e me desqualifica, não é bullying, quem passou beijando fui eu. Aí eu posso ser, claro, eu não deixo de estar agindo de forma errada e até criminosa, mas não é bullying. Para ser bullying, tem que ter as 4 características básicas. Pessoas que praticam bullying, eles podem ser processados pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. Todos os crimes prescritos no Código Penal brasileiro. O que é calúnia? Calúnia consiste em atribuir falsamente a alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado, definido como crime. Por exemplo, dizer que alguém roubou uma coisa sem ter prova. A partir do momento que você acusa alguém sem ter prova, isso é calúnia. Você pode ser processado pelo Código Penal Brasileiro, artigo 138, a detenção é de 6 meses a 2 anos de prisão, mais multa. Isso pode acontecer com vocês. Na verdade, com qualquer um de vocês. Se um processar o outro de calúnia, os pais que vão responder. Vocês só respondem se houver a reincidência. Aí sim é o menor que responde, porque ele é recolhido da família. A família tem ciência de uma atitude errada do filho. É ela que assume. Ok? Ok? Aí a família não deu conta desse filho. A família foi acionada na justiça, está respondendo, e o filho continua fazendo isso. Aí a família perde o fato do poder. Ou seja, foi o que eu disse antes. O Estado acha que ele tem o direito de cuidar desse filho, já que a família não está dando conta dele. O que é difamação? É atribuir algo ofensivo à reputação. Não é afirmar que alguém fez alguma coisa. É dizer que fulano é ladrão. Eu não disse que ele roubou. Não disse que eu vi que ele roubou, que foi isso. Estou dizendo que ele é ladrão, que ele é drogado, que ele é estelionatário, que ele é falsário, que ele é um vigarista. Isso é difamação. Que ele é um bêbado, drogado. Isso está indo contra a reputação da pessoa. E tem gente rindo, mas isso é sério. Porque vocês estão cometendo muitos crimes achando que estão impunes. Achando que eu não sabia disso. Mais um erro de vocês. Que são uma geração que tem todo o conhecimento aí à mão. Mas vocês estão preocupados em saber só dos direitos. Dos deveres ninguém quer. Então, fiquem atentos.
Difamação, Código Penal Brasileiro, artigo 139, detenção de 3 meses a 1 ano de prisão. E o último, e não menos grave, é a injúria e o que mais acontece entre as pessoas, que é você atribuir qualidades negativas, características negativas à pessoa e à sua dignidade. Seu corpo, seu idiota, seu imbecil, seu otário, seu mané, seu chato, seu trouxa, enfim, qualquer coisa que te ofenda, que ofenda não a sua moral e a sua índole, mas a sua dignidade. Isso é injúria. Isso não é brincadeira, isso não é bobeira, isso não é apelido, isso não é zoação. Isso é crime. Injúria é crime, no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, detenção de 1 a 6 meses e mais um. Vou passar uma reportagem para vocês agora, que passou no mês de fevereiro, agora, mês passado, que foi o último dia de março, no jornal Hoje, e diz respeito aos crimes virtuais. Presta atenção nessa reportagem. Aí aqui. Do lado. Aí. Lá na página. Né? Tá. Me perdi. Desce um pouquinho. Tem meu bagunço aí.